Mais uma vez, só os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Fico feliz e agradeço por toda a Deus, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Porque eu não estou trazendo aqui outra coisa senão a mensagem de Deus para os nossos corações. Porque quando eu prego para os membros, é como se existisse um espelho, uma barreira aqui na minha frente, e essa palavra viesse direto para mim. Porque, em primeiro lugar, quando a gente prega, a gente está pregando primeiro para a gente, para que nós venhamos a entender que Deus, em sua infinita misericórdia, Ele nos usa para exortar, para trazer a mensagem dele, mas também para nos fortalecer e identificar com essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 14, a partir do versículo 19. Aleluia. Até o 22. Atos, capítulo 14, versículo 19 ao 22. Glória a Deus. Aleluia. Atos 14, versículo 19 ao 22. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importam entrar no reino de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus queridos, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele já tinha falado isso muito antes, que no mundo nós teríamos aflições. Ele não prometeu aqui de maneira nenhuma uma vida luxuosa, não prometeu muito dinheiro, casa, não, ele prometeu salvação. Ele fez uma promessa para todos nós, que se nós o reconhecermos como Senhor e Salvador na nossa vida, nós teríamos salvação. E ele diz também para quem quisesse andar com ele ou segui-lo, ele falou para eles que ele não tinha onde reclinar a cabeça. E a pregação do Evangelho envolve muitas dificuldades. A pregação do Evangelho envolve muitos desafios. Haja vista que o próprio Paulo falou que por meio de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Por muitas tribulações. Paulo e Barnabé, ele tinha entrado lá em Listra, veja bem, e tinha encontrado ali um homem coxo, um homem que estava
paralítico. E este homem já tinha ouvido Paulo pregar, já tinha ouvido Paulo falar. E ele ficou ali atento à pregação de Paulo. E Paulo viu, olhou para dentro dele e viu que aquele homem tinha fé. E logo falou: olha, se levanta, dá um pulo daí, você está curado. Foi o que aconteceu. Mas aquelas pessoas daquela cidade ali acharam que deuses tinham baixado na terra. E começaram a arranjar bois, começaram a arranjar animais para querer sacrificar para Paulo e Barnabé. E logo Paulo e Barnabé rasgaram as vestes: olha, não faça isso não. Faça isso não, nós somos homens igual a você. E como sempre, muitas das vezes, quando nós estamos pregando no meio da rua, sempre tem pessoas que têm inveja, tem pessoas que olham de uma forma diferente. E não foi diferente aqui também no Paulo e Barnabé. Muitas pessoas incentivaram a multidão para apedrejar. E como que aconteceu nesses versículos que eu acabei de ler para os irmãos, que apedrejaram Paulo, né? Alguns invejosos que estavam ali instigaram a multidão contra Paulo e Barnabé, apedrejaram, e Paulo estava numa situação como se estivesse morto. Eles pensaram que ele estava morto. Quero dizer para vocês, meus queridos e amados irmãos, que lá na Palestina, eu vou falar aqui do crescimento da igreja, o nascimento e o crescimento da igreja. Lá na Palestina, há mais de 2000 anos atrás, foi aceso uma chama. Foi aceso uma chama. E no princípio, quando essa chama foi aberta, louvado seja o nome do Senhor, apenas alguns daquele canto do mundo foram tocados e aquecidos. Algumas pessoas naquele tempo que foram tocados, foram instigados com aquela chama ardente de se pregar, de se envolver com a obra de Deus. Mas o fogo, ele se espalhou. Apesar de ter poucas pessoas, poucas pessoas que foram atingidas por aquele fogo, ele se espalhou. Porque além de Jerusalém e da Judéia, esse fogo se estendeu para o mundo inteiro. Por que hoje eu e você estamos aqui? Glorificado seja o nome do Senhor. Não foi através desse fogo que há muito tempo atrás foi aceso lá na Palestina. Hoje nós somos testemunhas do que Cristo fez por mim, por você, fez por muitos dos irmãos que perderam a vida na pregação do Evangelho. Hoje nós vivemos em um tempo da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós temos liberdade no Espírito de falar de Deus nesse mundo afora. Claro que em alguns países você não pode falar, você tem que falar escondido, porque há uma perseguição. Mas aqui no Brasil, você tem uma liberdade no Espírito de pregar a palavra de Deus. Não somos perseguidos, não há perseguição. O que há muitas das vezes a pessoa não querer ouvir, e daí? É só por isso que eu vou desistir? Não. Aí é que eu vou ter mais incentivo de querer pregar a palavra de Deus, porque eu sei que aquela pessoa que não quer ouvir, não é ela que quer ouvir, mas o inimigo de nossas almas que não quer deixar que ela venha ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. E o livro de Atos dos Apóstolos, ele proporciona uma narrativa de testemunho ocular dessa chama que foi acesa. Glorificado seja o nome do Senhor, que é justamente o nascimento e o crescimento da igreja. Começou em Jerusalém, com um pequeno grupo, um pequenininho grupo de discípulos. Começou lá em Jerusalém. E essa mensagem, ela viajou por todo
E olha que no Império Romano, para se pregar a palavra de Deus, diz a Bíblia que era muito complicado. Mas tinham pessoas ali destemidas, tinham pessoas ali corajosas para se pregar a palavra de Deus, porque eles estavam dispostos a dar a vida dela pelo Evangelho, dar a vida dela pelo reino de Deus. E eles só puderam fazer isso porque o Espírito Santo capacitou. Nós não podemos de maneira nenhuma fazer qualquer coisa aí fora se não for capacitado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Jeremias foi escolhido para profeta, e ele falou para o Senhor: olha, Senhor, eu não passo de uma criança, ou seja, eu não sei falar. Mas Deus falou para ele: eu não diga se tu passa de uma criança, porque quem vai falar não é tu, sou eu. Então, se é Deus que fala, por que eu vou temer? Se é o Espírito Santo que está me capacitando, por que eu vou me negar a falar? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Espírito Santo capacitou esse grupo, e ele pregou, ensinou e curou, e demonstrou amor. O principal é isso, demonstrar amor pelas almas, porque se a pessoa não tem amor pelas almas, não adianta nem sair para pregar. Ele tem que primeiro dar amor pelas almas. Então esse grupo, ele teve amor, ele demonstrou esse amor nas sinagogas, nas igrejas, nos lares, nos mercados, nos tribunais e também nas ruas, colinas, barcos e até em estradas desertas. Até em estradas desertas. Glorificado seja o nome do Senhor. Onde quer que Deus os enviasse, as vidas e a história de quem recebia aquela palavra seriam transformadas. Não foi assim com a gente? Não foi assim com muitos irmãos que nós conhecemos? Vidas que foram transformadas pelo Evangelho. E é isso que Deus faz. E o mundo não entende de maneira nenhuma. Quando um assassino ele se converte e a vida dele é transformada, o mundo não entende isso. O mundo acha loucura. Mas nós que entendemos o poder de Deus e sabemos que isso é possível, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. E o médico Lucas, que escreveu este livro, o Atos dos Apóstolos, por uma sequência do seu Evangelho, ele é um registro histórico precioso a respeito da igreja primitiva. Mas o interessante é que o livro também ele é teológico. Se você começar a estudá-lo, a ler o Atos dos Apóstolos todo e degustar ele, você vai entender que é uma história muito bonita, a história da igreja primitiva. O esforço que os nossos irmãos do passado fizeram para que a igreja se tornasse o que é hoje. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós temos que a todo momento, meus queridos e amados irmãos, estar atentos à voz do Espírito Santo. Nós temos que a todo momento ser obedientes à voz do Espírito, porque quando o Espírito Santo toca no nosso coração e ele mostra para você a pessoa que está precisando da palavra,
podemos de maneira nenhuma nos calar. Nós temos que falar. Paulo falou que ai de mim se não pregar o Evangelho. Você vê a importância, você vê que a determinação que Paulo tinha pela palavra de Deus, pelo Evangelho, porque ele foi transformado. E quando a gente é transformado, a gente quer ver a transformação do próximo. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Atos começa com o derramamento do Espírito Santo, prometido, né, pelo próprio Jesus, e o início da proclamação do Evangelho de Jesus. Você vê que lá em Atos 3, né, como o irmão Assis pregou na quinta-feira, né, onde uma pregação só de Pedro, uma pregação, e ele não pregou muita coisa não, foi pouquíssima coisa que ele pregou. Mais de 3.000 pessoas se converteram. Olha que maravilha. Mais de 3.000 pessoas se converteram. E essa evangelização inspirada pelo Espírito, ela teve início em Jerusalém, como eu acabei de falar. Se iniciou ali e acabou chegando a Roma. O Evangelho foi em primeiro lugar até os judeus, mas eles, como nação, o rejeitaram. Jesus, quando ele veio para resgatar aquele que estava perdido. Primeiro ele veio para os judeus, mas muitos não quiseram. E como muitos não quiseram, ele foi a luz que veio para os gentios. Hoje nós temos esse privilégio, hoje nós temos essa gratidão, por essa luz que temos alcançado, porque nós éramos inimigos de Deus, diz a Bíblia, que nós éramos inimigos de Deus, nós andávamos distante de Deus, nós andávamos nas trevas, mas quando a luz, ela veio em cada um de nós, quando o Senhor Jesus ele veio para cada um de nós passamos a ser luz para aqueles que andavam em trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Claro que alguns judeus, naturalmente, né, receberam alegremente as boas novas. A gente não pode se enganar de maneira nenhuma e dizer que todos os judeus não aceitaram a Cristo. Não. Teve muitos judeus que aceitaram a palavra. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. Mas a contínua rejeição ao Evangelho, pela grande maioria dos judeus, levou à proclamação crescente desse Evangelho a cada um de nós. A cada um de nós. E isso estava de acordo com o plano de Jesus. Estava de acordo com o plano de Jesus. Glória a Deus. Porque diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo. E ele diz também: vinde a mim a todos. A todos. Não é a alguns, não. A todos. Todos têm esse privilégio. Cabe a eu querer ou não ouvir essa palavra. Nós temos o livre-arbítrio. Mas se eu rejeito a palavra, eu estou declarando que não sou digno do reino de Deus. Eu estou assinando uma declaração. Eu não sou digno. Mas quando eu aceito, eu estou expondo a Cristo que eu sou digno do reino de Deus. Porque reconheço Ele como meu Senhor e Salvador, como meu único caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Ao lermos o livro de Atos, devemos nos colocar no lugar
dos discípulos. Quando você estiver lendo o livro de Atos, se coloca no lugar deles. Sente na pele o que eles sentiam. Sabe? Porque é muito fácil a gente apenas ler e não sentir o que aconteceu com eles naquela época. O que eles passaram para proclamar, para divulgar as boas novas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que se identificarmos com eles, principalmente porque eles eram cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, capacitados para trazer as boas novas. Temos que sentir o compromisso deles, e o compromisso deles era apenas de salvar aqueles que estavam perdidos. E esse compromisso tem que estar dentro do nosso coração. Esse compromisso tem que estar sempre ligado a cada um de nós, de pregar o Evangelho, de buscar as almas que estão aflitas, e não são poucas, são muitas, mas muitas. A seara está grande. A seara está grande. Cabe a cada um de nós, ir lá e fazer uma obra de Deus. Dentro da nossa casa, os nossos parentes e na rua. Pregar dentro dessas quatro paredes é facílimo demais. O incrédulo não está ouvindo. Aqui só tem crente. Aqui só tem crente. Mas lá fora é onde a guerra começa. Aonde nós sentimos na pele alguns rejeitando e outros abraçando. Aquele que rejeita não é ele, porque a Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne nem sangue. O inimigo de nossas almas tem cegado muita gente, muitas das pessoas, para que eles não venham ouvir o Evangelho. E ele só está preocupado com a gente que está dentro da igreja. Ele não se preocupa com o que está lá fora, porque quem está lá fora já está fazendo a vontade dele. Mas quem está aqui dentro, que faz a vontade de Deus, esse aí ele se preocupa em tirar. E muitas das vezes, quando nós estamos, sabe, felizes, quando nós estamos fortes, determinados a fazer a obra de Deus, a ouvir a voz de Deus, ele quer atacar aquele que está próximo de você, que está nem aí. Para querer que nós venhamos desestruturar. Mas é aí que nós temos que ser mais fortes ainda. Mais fortes ainda. E lutar por cada um da nossa família. Por cada pessoa. Principalmente as que nós ganhamos. Essas almas que vêm para a igreja. Para que nós venhamos a discipulá-los. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, quando nós estivermos, se estiver em casa, se tiver um tempinho de ler esse livro, do Atos dos Apóstolos, durante a leitura, observe a coragem, observe a motivação, porque o Espírito Santo
motivou, é que deu coragem para esses irmãos lá no primeiro século. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, ele era um homem rude, um homem ignorante. Jesus, ele teve que lapidar aquele homem. Você vê que, com o passar do tempo, Pedro chegou a negar Jesus. Mas depois da conversão dele, foi o que aconteceu, como eu falei, na pregação, lá, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, onde mais de 3.000 pessoas foram batizadas. Você vê a conversão, você vê a transformação, você vê a desenvoltura, você vê a coragem. E se eu fizer isso pelos nossos braços, vai acontecer? Não. Isso só acontece quando nós vamos mudar o Espírito Santo. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, graças ao Espírito Santo, o povo de Deus, ele foi capacitado. E o bom é que o Espírito Santo ainda capacita os crentes hoje. Ele ainda capacita os crentes hoje. Tem pessoas que acham que não capacita, mas hoje ele ainda capacita. Nós só devemos nos submeter a ele, ouvir a voz dele. Ele só pode nos dar força quando nós pedimos, nós ouvimos a voz dele. Aí ele nos dá resistência, ele nos dá coragem, ele nos dá discernimento, aleluia, e tudo isso para que nós venhamos a realizar esse trabalho para o Senhor. Sem ele, a Bíblia diz que nada podemos fazer, nada podemos fazer. E o ministério missionário de Paulo, ele nos mostra o progresso do cristianismo. E o bom é que o Evangelho não podia ficar de maneira nenhuma confinado apenas num canto do mundo. Ele veio só para os judeus. Mas como os judeus não aceitaram, ele veio para o resto do mundo. Era impossível ele ficar somente naquele lugar, porque o plano de Deus era salvar todos, não apenas uma parte. Glorificado seja o nome do Senhor. E essa era uma fé que oferecia esperança a toda a humanidade. Imagina aí se nós não tivéssemos essa fé para ser salvo. Porque é a única ferramenta que chama a atenção de Deus, a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Então a fé, ela é a única ferramenta que move as mãos de Deus. Então nós também devemos ser participantes dessa tarefa. O Evangelho, pregar o Evangelho. Só assim nós podemos dar testemunho a respeito de Cristo pelo mundo afora. E nada melhor para dar o testemunho como a minha vida e a sua vida. Porque o mundo é como um Big Brother. Todo mundo te observa. Todo mundo está nos observando. O menor tropeço que a gente dá já serve como uma acusação. Está vendo? É porque é crente.
Não é assim? É porque é crente. O menor tropeço. Aí já serve como escândalo. Já serve como escândalo. Por que muitas das pessoas ela tem abandonado a Cristo? Tem abandonado a igreja? Porque se decepcionou com alguém ou com alguma coisa. Se eu venho para a igreja para agradar o pastor, para agradar o obreiro, para agradar ciclano ou fulano, eu vou me decepcionar. Eu vou me decepcionar. Mas se eu venho para a igreja para agradar a Deus, olha, pode cair o que for lá fora, pode cair o que for aqui dentro, mas eu não vou me decepcionar. Porque eu sei aquilo, por incrível que eu estou vendo buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem eu estava falando na rádio justamente isso. De pessoas que têm abandonado a Cristo. Pessoas que têm saído, abandonado a igreja. Os chamados desigrejados, né? Porque têm se decepcionado com alguém. Mas quando nós temos amor pelas almas, eu tenho orado bastante para que essas pessoas voltem ao primeiro amor. Que eles possam observar, entender e lembrar onde foi que eles caíram. Para poder se erguer, para poder voltar ao primeiro amor. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor ele continua de braços abertos. O Senhor nunca, enquanto o Senhor Jesus não vier resgatar a sua igreja, o Senhor nunca vai desistir de nós. Nunca. A não ser que nós desistimos dele. Aí não pode fazer nada. Mas enquanto nós estivermos na igreja, enquanto nós estivermos fazendo a vontade dele, buscando, se fortalecendo, ele sempre estará conosco. Esse hino que a Isabela louvou, Maranata, na hora vem o Senhor Jesus. É um dia que nós estamos sempre desejando pela volta, esperando pela volta do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o meu desejo é quando Jesus voltar, ele nos encontre trabalhando, fazendo a obra dele. Para que ele veja que nós não estamos parados, que nós não estamos desligados da obra dele. Glorificar seja o nome do Senhor. O Senhor sempre vai estar conosco. O Espírito Santo sempre vai estar nos guiando. Nós temos sempre que estar atentos e corajosos para pregar o Evangelho. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.